Usuário do software de planilha eletrônica MS Excel 2013 em português, deseja utilizar a função que obtém o maior valor dentro de um intervalo. Ela é a função letra A, conte, letra B, desloque, letra C, máximo, letra D, mod, letra E, modo. Bem, pessoal, para descobrir isso, nós vamos ter que usar essas funções. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar cada uma dessas funções para descobrir qual delas é aquela que obtém o maior valor dentro de um intervalo. A primeira função que eles colocaram aqui na letra A, que eles botaram ali, conte, na verdade, nós temos sim algumas funções de contagem. Eu vou mostrar para vocês. Existe uma função chamada, aqui no Excel, chamada conte, e aí tem alguma coisa junto dela. Por exemplo, conte.num. A função conte.num é aquela que conta quantas células possuem valor numérico no intervalo. Então, se eu colocar todo esse intervalo A1, D4, como todas essas células do intervalo que vai da célula A1 até a célula D4 tem valor numérico, então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E quando eu der Enter, a resposta que aparece é 16. Porque a função conte.num serve para contar quantas células no intervalo possuem valor numérico. E por aí vai, tem outras funções de contagem também. O que eu quero mostrar para vocês é que não é as funções conte, seja conte.num ou outra, não são as funções de contagem que vão retornar o maior valor dentro do intervalo. Não é essa a função. As funções conte, seja conte.num, a conte.valores, a conte-c, as funções que têm conte servem para contar células, não para dizer qual é o maior valor. Então está errado a letra A. A letra B apresentou uma função chamada desloque. Essa função existe no Excel e ela serve para deslocar para uma outra célula. Funciona assim, ó. Eu digito aqui igual desloque, abre parênteses. Aí eu vou indicar qual é a célula que eu vou partir de início. Então eu vou botar uma referência de célula da qual eu vou partir. Vou botar aqui B2. Então, a referência de célula que eu botei para a função desloque é a célula B2, aqui onde tem esses 6. E agora eu vou dizer qual é o deslocamento que eu quero. Primeiro, linha e depois coluna. Então, se eu botar, por exemplo, assim, ó, 2 significa que eu quero deslocar 2 linhas a partir da célula B2. E agora eu boto ponto e vírgula e indico quantas colunas. Aí eu vou botar 1 de uma coluna. O que significa desloque B2, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 1? Significa que eu quero deslocar, a partir da célula B2, 2 linhas e uma coluna. Então, a partir da célula B2, deslocando 2 linhas, eu venho aqui para baixo. Deslocando uma coluna, eu vou para o lado. E aí encontro o 100. Então, quando eu der Enter, a resposta é 100. Porque a partir da célula B2, ele deslocou 2 linhas e uma coluna. Esse 2 significa 2 linhas e esse 1 uma coluna. Então, eu estou deslocando a partir da célula B2 2 linhas e uma coluna. Observa, a partir da célula B2 eu desloco 2 linhas e uma coluna. E aí o resultado foi 100. Bem, percebe que a função desloque, então, não pode ser a resposta para a questão, porque a questão pediu que obtenha o maior valor dentro de um intervalo. Aí vem a letra C e diz máximo. Vamos verificar. A função máximo é aquela que aí sim retorna o maior valor indicado em um intervalo ou nos seus argumentos. Então, quando eu coloco aqui máximo A1, D4, eu estou querendo saber qual é o maior valor do intervalo que vai da célula A1 até D4. Qual é o maior valor que eu tenho nesse intervalo? É o 100. Então, eu pressiono o Enter e a resposta foi 100. Agora sim, a função máximo tem como função retornar o maior valor indicado dentro de um intervalo. Essa é a função dela. Independente se o valor 100 deu na outra fórmula ou deu nessa, não, ele não queria exatamente isso, ele queria o objetivo da fórmula. E a fórmula que tem como objetivo retornar o maior valor de um intervalo é a função máximo. Então aqui a resposta, de fato, a nossa letra C de Canadá. Função máxima é aquela que foi feita para retornar o maior valor dentro de um intervalo ou dentro dos seus argumentos. A letra D não era a resposta porque a função mod é para retornar o resto de uma divisão. Observa, na função mod, igual mod, abre parênteses. O primeiro argumento é o número que eu quero dividir. Eu vou botar aqui A2, que é 7. Então, o primeiro argumento é o dividendo. O segundo argumento é o divisor. Nesse caso aqui, como divisor, eu vou botar B1, que é 4. O que faz a função mod?
ela retorna o resto de uma divisão, onde o primeiro argumento é o dividendo e o segundo é o divisor. Então ele vai fazer 7 dividido por 4 e vai me dizer qual é o resto dessa divisão. Observa lá, o resto é 3. É 3. Então a função mod retorna o resto de uma divisão. O primeiro argumento é o dividendo, nesse caso A2 que vale 7, e o segundo argumento é o divisor, nesse caso B1 que vale 4, ele faz 7 dividido por 4 e diz qual é o resto, não o resultado, qual é o resto da divisão, que nesse caso foi 3. Então também não era a resposta à função mod. E finalmente a função modo, que está na letra E de Equador, essa serve para retornar, essa é muito interessante, que na matemática a gente chama de moda, que é o valor que mais se repete. Então a função modo, igual modo, abre parênteses, vai retornar o valor que mais se repete num determinado intervalo. Por exemplo, se eu colocar modo A1, D4, ele vai avaliar todo esse intervalo e vai dizer qual é o valor que mais se repete. Vamos procurar? Vem comigo. O 3 aqui, ó. O 3 aparece uma vez, aparece 2 vezes o 3 aqui, ó. O 4 aparece só uma vez. O 5 aqui, o 5 aparece uma vez só. O 7, 2 vezes. Observa, o 7 aparece 2 vezes também, assim como o 3. O 6, vamos procurar o 6 aqui. O 6 aparece uma vez só. O 9 também aparece 2 vezes. O 10 só uma vez. O 9 eu já disse que aparece 2 vezes. O 8 só uma vez. O 13 eu já disse que aparece 2 vezes. O 30 uma vez só. 67 uma vez só. 98 uma vez. 100 uma vez e 50 uma vez. E aí tu vai me dizer o seguinte: bem, se a função modo retorna o valor que mais se repete, eu tenho 3 valores que se repetem na mesma quantidade. O 3 aparece 2 vezes. O nosso 7 aparece 2 vezes e o nosso 9 também aparece 2 vezes. Qual deles vai ser a resposta se eles estão aparecendo na mesma quantidade? Bem, aí eu vou pegar esses valores que estão se repetindo na mesma quantidade, eu vou pegar o primeiro que aparece na ordem de leitura, que é da esquerda para a direita. E o primeiro que aparece na ordem de leitura daqueles que mais se repetem é o 3. É o 3, por isso que a resposta foi 3. Porque eu tinha o 3 se repetindo, eu tinha o 9 se repetindo e o 7 se repetindo. Mas qual desses foi o primeiro que apareceu na ordem de leitura? O 3. Então, entre o 3, o 7 e o 9, como o 3 é o primeiro que aparece na ordem de leitura, ele é considerado a resposta. Bem tranquilo, então, também a nossa função modo, que é o valor que mais se repete, só tem que cuidar quando tem empate. Daí vale o primeiro que aparece na ordem de leitura. Mas aqui, como a questão que queria, né, o maior valor dentro de um intervalo, sem dúvida nenhuma, a função máximo é que faz isso. Ok, pessoal?